Fala galera do YouTube, tudo bem com vocês? Espero que sim. Aqui é o professor Dasli falando e estou de volta aqui com vocês, né, em nosso canal, agora intitulado de Dasli Diversidades. Resolvi fazer essa mudança aí no nome do canal para atender os objetivos do mesmo, né? Como vocês já devem ter explorado aqui, a ideia do canal é trazer coisas diversas, não só necessariamente estudos de matemática, mas materiais diversos. Né? Temos aqui vídeos relacionados a recursos tecnológicos, vídeos relacionados a jogos, né, que podem ser usados para a educação, mas também podem ser usados para fins de entretenimento. Né? Temos aqui vídeos sobre indicação de leitura, né, reflexões, enfim, então é um canal diverso. Então, por isso adotar esse nome, né, das diversidades. E depois desse ato aí, quase 4 anos, sem postar algo novo, né? Estive esses dias fazendo alguns ajustes no canal, alguns vídeos, dando uma editada, atualizando algumas playlists, mas não algo novo, na verdade. Então, depois desse tempo aí de ato, desses quase 3 anos, né? Agora é que estamos aqui de volta, né? Com algo novo. E assim, a ideia é começar aqui por estudos matemáticos relacionados ao ensino médio. Muito embora o que nós iremos explorar nesse vídeo de hoje é algo que é abordado no ensino fundamental desde o seu início, só que de forma mais tímida. Né? E no ensino médio é que se dá o clímax, né, do que nós iremos explorar hoje, justamente porque é um dos objetos de conhecimento que mais aparece, né, em exames externos às escolas. Né? Quando eu falo exames externos aqui, eu estou falando justamente do Enem, de concursos públicos. Então, né, vamos começar aí nossa jornada de hoje, né, depois desse tempo de ato, né, espero que vocês aproveitem, né, o máximo desse vídeo, extraiam o máximo dele em seus estudos matemáticos. E sem mais delongas, já quero apresentar aí para vocês, né, uma enquete que eu realizei com alguns estudantes meus, né, de primeira série do ensino médio, na disciplina de projeto de vida, e eu queria ter uma noção, né, da parte deles, o que eles entendiam por projeto de vida. E eu utilizei um aplicativo chamado Mentímetro. Depois, né, em um outro vídeo, eu posso, lá na playlist de tecnologias, eu posso explorar como é que vocês podem estar utilizando essa ferramenta, o Mentímetro, em suas aulas. Né? Não só de matemática, mas de quaisquer áreas aí do conhecimento. E aí eu elaborei essa enquete para que eles respondessem. Né? Defina projeto de vida em uma palavra. E quando eu programei essa enquete, a ideia era, né, eles foram até o meu notebook, digitavam uma palavra do que para ele era o projeto de vida, depois retornava para o seu lugar e vinha outro colega, e assim sucessivamente até todos da turma participarem. E à medida que eles iam colocando as palavras, essas palavras elas iam sendo exibidas na configuração que eu programei para nuvem de palavras. E aí, depois que todos responderam, eu finalmente mostrei para eles o resultado dessa enquete que eu acabei de fazer com eles lá na aula. Né? E tá aí para vocês agora como ficou o resultado aí do que eles responderam sobre projeto de vida em uma palavra. E percebam que, além das posições diferentes aí das palavras, algumas em horizontal, outras em vertical, note também que tem a questão do tamanho. Se vocês observarem, a palavra aí que aparece maior, né, por pouquinho, né, um cabelinho de sapo, em relação à palavra que ficou em segundo lugar. Mas a palavra que aparece em maior destaque aí é futuro, né? E a segunda, trabalho, certo? Então foram as duas palavras aí que mais apareceram, né? Quase do mesmo tamanho, né? Tem uma pequena diferença se vocês olharem ali, né? Comparando ali os T's ou os Os, né?
de futuro e trabalho. Veja que parece quase que é o mesmo, mas tem uma ligeira diferença, né? O O do futuro ele é um pouquinho maior do que o O do trabalho, né? Então, futuro em primeiro lugar, trabalho em segundo. Aí dá para ver agora claramente que saúde foi a terceira palavra, né? E futebol a quarta. E depois tem as outras palavras ali, né? Planejamento, TikTok, né? Profissão, enfim. E aí o que, é que acontece? Essa enquete, para os meus objetivos na aula, que era entender o que os alunos achavam que era projeto de vida, para mim o objetivo foi atendido, ele foi satisfeito. Né? Quando eu olhei essa nuvem de palavras, eu até comentei com eles, e aí pessoal, vocês perceberam alguma coisa? E essa mesma pergunta eu lanço para vocês, que vocês, né, estão aí acompanhando esse vídeo, e aí eu faço a mesma pergunta. Será que tem alguma relação, por exemplo, a palavra futuro ter aparecido em um tamanho maior e a palavra TikTok ter aparecido em um tamanho menor com a quantidade de alunos? E aí, o que é que vocês acham? Tem essa relação? Tem, né? Isso mesmo, ouvi daqui vocês respondendo. Existe essa relação. E qual é a relação? Né? O próprio aplicativo, ele já faz isso automaticamente. À medida que os mesmos estudantes, os mesmos alunos, os mesmos participantes da enquete respondem, né, a enquete com uma mesma palavra, ele não vai exibindo a mesma palavra várias vezes. E sim, ele vai refletindo no tamanho daquela palavra. Né? Então, quanto mais estudantes respondem a mesma palavra, esse aplicativo ele aumenta o tamanho dela. Por outro lado, quanto menor for a quantidade de estudantes que mencionem uma determinada palavra, menor será o tamanho dela nessa nuvem de palavras. Então, por exemplo, a palavra futuro, ela apareceu em um tamanho maior, justamente pelo fato de que a maioria dos alunos dessa turma responderam que projeto de vida em uma palavra para eles é futuro. Por outro lado, a palavra TikTok aí, ou a palavra profissão, apareceu em um tamanho menor, justamente pelo fato de que uma menor quantidade de estudantes daquela turma mencionou essas palavras, o TikTok ou profissão. Então, essa é a relação que o aplicativo do Mentimeter faz. Né? Ele pega as palavras lá, que ele vai recebendo de resposta para a enquete, e aí, se muitos alunos vão respondendo aquela mesma palavra, ele vai aumentando. Então, se mais alunos respondessem futuro, aumentaria ainda mais o tamanho de futuro. Ou se mais alunos respondessem profissão, aumentaria o tamanho de profissão. Né? Então, essa é a relação. Só que tem um detalhe aí. Né? Aqui, para o meu objetivo, beleza. Que era só entender o que é que eles achavam, pelo menos a maioria deles achava que era projeto de vida. Então, eu percebi, a maioria deles entende que projeto de vida se trata do futuro, ou se trata do trabalho. Né? Só que o que é que acontece? Se o meu objetivo é saber o quantitativo exato, então veja que essa forma de exibir os resultados dessa enquete, ela já não é tão eficaz assim. Porque essa maneira de nuvem de palavras eu só consigo entender, beleza, a maioria respondeu futuro. Né? E veja que fica essa incógnita aí entre futuro e trabalho. Mas se a gente der um zoom, a gente percebe que o futuro é um pouquinho maior que trabalho. Mesmo assim, ainda fica na dúvida. Né? E aí, se eu olho outras, como, por exemplo, planejamento, profissão, ajudar, o TikTok, veja que não dá para saber ao certo quantos estudantes responderam. Então, assim, essa forma de exibir os resultados da enquete, para o meu objetivo, que só era entender o que a maioria achava, beleza. Agora, se eu quero me aprofundar e ter uma análise mais crítica dos resultados da enquete, né? Enquete aqui é um sinônimo de pesquisa, né? Eu fiz uma pesquisa ali, eu coletei, né, dados, né, daqueles estudantes, o que eles achavam que era projeto de vida para eles.
Mas se eu quero examinar melhor esses resultados, né, de uma forma mais precisa, saber o quantitativo, então veja que essa forma de expressar os resultados da enquete, ela já não é adequada. E aí é onde está, né? Uma pergunta que nós podemos nos fazer, né, com base nisso que nós estamos analisando aqui, é a seguinte: beleza, né? E será que existe alguma ciência, algum estudo, alguma área do conhecimento, algum campo que explora essa questão de, eu quero fazer uma pesquisa, eu quero coletar dados, eu quero ter uma ideia mais específica do porquê a maioria respondeu isso, a minoria respondeu aquilo. Será que existe essa área do conhecimento que explora essa questão de pesquisas, de enquetes, de análises de resultados e como eu vou expressar esses resultados? Né? Será que existe essa ciência, essa área do conhecimento? E aí vocês acham que sim, né? Existe. E eu quero apresentar essa área aí para vocês, né? Agora eu vou interromper aqui rapidinho, né? E nós iremos aí explorar de uma forma melhor, né? Essa área do conhecimento aí, né? Que é justamente a estatística, certo? Então nós vamos explorar aí um pouquinho sobre estatística, né? E aí agora eu quero compartilhar uma outra coisa aqui com vocês, né? Vocês já viram logo aí, né, de cara, né, o que é que eu vou compartilhar, né? Para os otakus aí de plantão, né, que acompanham aí os vídeos do nosso canal, né, já pegaram aí o spoiler, né? Então, assim, nós já sabemos que existe essa área, assim, né, que explora essa questão de fazer pesquisas, recolher dados, né, com base nessas pesquisas, né, e expressar os resultados. E essa área é justamente, digamos que, um ramo da matemática. É claro que se eu falo isso para os estatísticos, eles vão descer a lenha na minha pessoa, né? Eu lembro que quando estava graduação, né, e calouros, né, que éramos na época, né, lá por volta de 2012, eu lembro que justamente a gente, por não ter essa maturidade, essa experiência e tal, né, quando falou, estatística, e aí tinha um professor de estatística lá, do departamento de estatística, e quando os meninos falaram, é um ramo da matemática, o professor pegou né, não, ramo da matemática não, né, aí ele disse, é tipo física, né, física não é ramo da matemática, né, química não é ramo da matemática, utilizam, né, utilizamos conhecimentos de matemática. Então eu lembro que ele pegou na época, né, quando a gente disse, é um ramo da matemática. Então, assim, é claro que quando a gente se aprofunda, a gente vai ver que realmente, né, é uma ciência própria, né? Ela tem características próprias, estudos próprios, né? E que, assim como física ou química, bebe da matemática. Né? Então, assim, mas para nós aqui do ensino básico, já que nós não temos, né, essa área separada da matemática, ela está dentro, então acaba sendo, né, comum dizer que é um ramo da matemática, é uma parte da matemática. Agora, é claro, né, eu estou aqui diante de um público que, nessa playlist em particular, é terceira série do ensino médio, então vocês estão aí às vésperas de fazer Enem, né, e se descobrir aí a questão universitária, caso vocês enveredem por ela, então vocês vão ver que realmente estatística não é bem um ramo da matemática, ela é uma ciência própria, que assim como física ou química, bebe da matemática. Mas até então, para a gente do ensino básico, né, é uma área dentro da matemática, né, um ramo dentro da matemática, mas também tem em mente isso, né? Não diga cegamente, é um ramo da matemática, né, de forma pronta, acabada, né, que a gente vai ver, na verdade, avançando, né, em estudos superiores que não é. E aí a gente já está, né, diante aí da estatística, né? Apaixone-se pela estatística. E o que eu estou apresentando para vocês é justamente um mangá
de estatística, né? Para quem gosta aí, né, da cultura japonesa, né? Animes, mangás, né? Eu sou suspeito a falar porque eu gosto, né? E aí eu fazendo uma pesquisa aleatória em conversas com colegas meus, né? Professores de matemática que também curtem essa parte aí dos animes, mangás, e acabei, né, nas minhas pesquisas, nas minhas conversas, encontrando também essa preciosidade aí, né? Um mangá de estatística, né? E nada mais justo do que, como eu falo aqui em um vídeo do canal, né, sobre o objetivo de compartilhar, né? Compartilhar com vocês um pouquinho disso, né? Achei interessante, porque a gente sabe, assim, mangás, né, de animes e tal, mas um mangá de matemática, um mangá de estatística, e tem essas coisas, né? E aí eu tô apresentando aí para vocês, né? Apresentando aí para vocês, né? E aí ele vai falar, né, nosso prólogo, né, apaixonados pela estatística. Assim, eu não vou dar o spoiler completo, né, o spoiler completo, mas basicamente a historinha é a seguinte, né? Você tem aí quatro pessoas, né? Tem a protagonista. Quatro não, na verdade, vai aparecer uma quinta pessoa mais lá pra frente, né? Mas inicialmente você tem quatro pessoas, onde dentre essas quatro, né, a protagonista é essa aí, né, que está com o controle na mão, né? Louis, né? E aí tem a mãe da Louis, o pai da Louis, e tem um outro rapaz que trabalha com o pai da Louis, né? Que é o Igarashi. E eu não vou ler essa parte, não, porque a ideia, né, é vocês depois, né, eu vou deixar o link, né, do PDF, né, de parte do PDF, na verdade, porque eu não consegui ainda o PDF completo. Né, eu tenho o mangá, né, físico, mas não consegui o PDF completo, mas eu vou deixar uma versão aí que já dá para, pelo menos essa parte que nós iremos explorar aqui, vocês acompanharem, né? E aí a ideia é vocês lerem também. E aí, assim, veja que a Luz fica em cima desse colega de trabalho do pai dela, né? E essa parte eu não vou comentar, né? Vou deixar para vocês, né? E aí, pela fala do Igarashi aí, né? Nesse quadrado, esse retângulo aqui, né? Final, da página 3, ele comenta que trabalha na mesma empresa que o pai da Lui e trabalha com marketing. E aí, Lui, no último quadrado aí, né? Na verdade, retângulo. Retângulo. Ela fica em marketing, né? Ela fica sem entender. E aí o Igarashi, né, no retângulo da página seguinte, o primeiro retângulo aí da página seguinte, ele explica melhor e ele diz que justamente usa estatística. Né? E ele pergunta, acho que você é muito nova, talvez tenha aí, né, ouvido falar sobre estatística, e de fato ela diz, né, de fato, desculpe, nunca ouvi falar. Aí, né, ele comenta aí, né, você sabe o que é que significa estatística? E aí ela fica meio na dúvida e ele vai e começa a comentar. Né? E aí essa parte aqui eu quero chamar a atenção de vocês que estão, né, assistindo aí o vídeo. Né? Nesse retângulo aqui, veja que, vendo aqui nesse retângulo aí, opa, aqui, nesse retângulo, ele vai falar exatamente o que é estatística. Né? Ele vai dizer que estatística é o estudo que estima a condição de uma população usando informações reunidas a partir de amostras. Anotem isso aí, que isso aqui é importante e vai nortear todo o estudo de estatística. Então você tem três termos aí importantes, onde o principal é estatística, e o segundo e terceiro termo são população e amostras. Então, são, né, os dois termos que se associam à estatística. Né? Aí, ele vai explicando um pouquinho aí mais para frente, para que a Lui entenda melhor o que é a estatística. Ele pega lá um jornal, e aí nesse jornal
ele abre lá em uma matéria que fala sobre a questão da aprovação do governo deles lá. E aí a matéria diz que o governo, né, tem uma taxa de aprovação de 39%. E, ao mesmo tempo, ele vai e se dirige ao pai da Lui, ao seu colega de trabalho, né, o Takatsu, né, pai da Lui. E o que é que acontece? O Igarashi vai e comenta, olha, eu nunca fui entrevistado, né, para saber algo sobre o governo. E pergunta ao pai da Lui, você, Takatsu, já foi? Aí ele, também não, nunca. Né? E aí o que é que acontece? Aí a Lui começa a ficar meio, né, vamos dizer assim, né, pensativa sobre isso. E aí ela vai e comenta, né? Vocês não foram entrevistados, mas ainda assim tem uma pesquisa que fala que 39% da população acha que o governo, né, tá bom, né, aprova o governo. E aí o Igarashi vai e diz para ela, olha, pronto, é aqui que entra a estatística. Né? Existem vários eleitores, né, bem mais, né, do que o quantitativo que foi entrevistado. Ele vai até e pergunta a ela, você sabe quantos eleitores tem no Japão? E ela, olha, muitos. Só que o que, é que acontece? Ainda assim, né, ainda assim, mesmo que você não entreviste todos os eleitores, né, porque aí ficaria difícil você entrevistar todos os eleitores. Né? Porque, basicamente, se você entrevista todos os eleitores e faz a pesquisa, você, na verdade, vai ter até o próprio resultado de uma eleição, vamos dizer assim. Sem contar que tem aqueles que, né, não votariam, né, não votariam, né, não iriam opinar, né, não queria participar, né. Então, assim, mas mesmo sem eu entrevistar todos os eleitores, né, que era muita gente para poder entrevistar, demoraria muito, né, se fosse fazer o processo de entrevista. Né? Então, o que, é que acontece? É possível que eu limite o meu número de entrevistados, né? Eu pego um número bem mais, né, resumido de pessoas, faço a entrevista com eles, né? E é claro que essa entrevista com esses eleitores não pode ser feita, né, aleatória, porque senão ela não vai refletir, né, o real resultado, né, do que as pessoas realmente acham ou não daquele governo, aprovam ou não aprovam. Né? Então, existem alguns critérios que mais na frente nós iremos explorar em outros vídeos aqui sobre estatística. Né? Mas o que é que acontece? Depois que eu seleciono os meus entrevistados, né, de forma, né, com critérios bem específicos e tal, os resultados que vão ser, né, expressos dessa entrevista com esse número, né, limitado, por incrível que pareça, ele vai conseguir capturar o que todos os eleitores, né, acham daquele governo. Então, basicamente, é aqui onde entram agora os dois termos: população e amostra. Então, população realmente é o grupo total. Então, população, nesse contexto aí do mangá, são todos os eleitores lá do Japão. Então, isso é a população do Japão, todos os eleitores de lá. Né? Já que está se falando aí em Japão, eleitores, né? O governo. Então, nesse contexto, a população é o todo, é o total, certo? Então, isso é população. Por outro lado, quando eu limito o meu número de entrevistados, através de alguns critérios, né, e eu entrevisto um número específico de pessoas, esse número específico de pessoas que eu vou entrevistar, para, através desse número específico, eu refletir o que a população acredita sobre aquele governo, esse número específico é o que a gente chama de amostra. Né? E aí dá para fazer até uma relação com
outra área do conhecimento, por exemplo, biologia, né? Tivemos aí no ano de 2020, 2021, essa questão da Covid, né, a pandemia e tal, e aí todo aquele corre-corre atrás de algum medicamento, atrás de alguma vacina para que solucionasse, né, ou fosse como paliativo para minimizar, né, a tragédia da Covid. E o que é que acontece? E não só isso, né, mas em outras situações, na questão da dengue, a Aedes aegypti, né, vira e volta, né, as taxas aí de dengue, né, aumentam e tal. E aí, quando vai se investigar a questão da anatomia, entender, né, o que é que acontece ali no organismo e tal, né, o que é que é feito? Né? Analisa uma amostra. Né? Você não analisa, por exemplo, o corpo todo, você analisa algo específico do corpo. Né? Para, a partir daquele algo específico, você fazer a estimativa para o que vai acontecer com todo o corpo. Então, em biologia, você não vai estudar o corpo. É claro que você também estuda o corpo todo, dependendo do que você quer fazer, de quanto tempo você tem, né, para esse estudo. Mas há situações que você não estuda o corpo todo, você estuda uma amostra, você analisa uma amostra. Por exemplo, né, a questão dos exames de rotina. Né? O exame de rotina ele coleta uma quantidade delimitada do seu sangue. E a partir dessa quantidade limitada, ele faz a investigação, a análise e diz: olha, esse cara tem diabetes, olha, esse cara tem colesterol, olha, dentro dessa amostra ele tem potencial para ter essa doença ou aquela. Mas não precisou tirar todo o sangue do corpo da pessoa para poder estudar e depois, né, como é que é colocar de volta esse sangue, né? Veja que não faz nem sentido. Então, você analisa uma porção do sangue da pessoa e a partir daquela porção você estima as condições, né, como é que está a saúde para todo o corpo. Então, aquela porção é o que a gente chama de amostra. Já o sangue todo da pessoa seria, né, em termos de estatística, da população. Então, em estatística, acontece algo semelhante a essa questão de análise de exames. Né? Você analisa um pedaço, analisa aquela amostra, e a partir daquela análise da amostra, você estima as condições para toda a população. Então, é isso que a estatística faz. Né? E aí, quando vocês lerem melhor, né, veja que tem até um diagrama aí, onde ele diz que todos os eleitores, falta o quê? A população. Né? E aí veja que tem um outro diagrama menor dentro, né, de todos os eleitores. Esse diagrama menor foi o quê? A amostragem, né? Ou seja, a amostra da população. Então, de todos os eleitores, né, talvez milhões, quem sabe, ele analisou o quê? 2.000. Né? Então, esse 2.000, né, é a amostra. E aí ele vai fazer a pergunta para esses 2.000. E a partir das respostas desses 2.000, é que ele vai estimar o que todos os outros, né, acreditam. Né? Então, isso é que a estatística faz. Né? Estuda uma amostra. É claro que essas amostras elas não são aleatórias, né? E depois a gente vai ver isso melhor. E o que é que acontece a partir dessa amostra? Ele estima as condições para toda a população. Então, isso é estatística, entendeu? E aí tem uma outra parte aí, né, que eu vou deixar para vocês, né, se divertirem em casa. Né? Eu vou colocar o link aí na descrição do vídeo, né, dessa versão, né, PDF. Depois aparece esse outro rapazinho aí para dar aula, né, para a Lui, né? O Mamoru Yamamoto, né? Tem um contextozinho aí que eu não vou dizer, que senão vou estragar a surpresa, né? E assim, a gente entendeu agora o que é estatística, né? Que estuda a população a partir de análises feitas em amostras, né? Já entendemos isso. População se refere ao todo dentro de um determinado contexto. A amostra é um pedaço daquele todo, né? E assim, em estatística, é, três coisinhas, né, nós iremos aqui explorar mais a fundo. Eu comecei a aula exibindo resultados de uma enquete, de uma pesquisa. Né?
lado dos meus alunos sobre o projeto de vida. Então, um ponto importante na estatística é justamente esse, né? A exibição, né, desses dados coletados das amostras. Como é que eu vou exibir isso? Então, é um ponto importante a considerar nos estudos de estatística. Como é que eu vou exibir esses resultados que eu coletei a partir das análises feitas nas amostras? Então, é um ponto, né? Nós vimos o quê? Que apesar daquela nuvem de palavras, né? Apesar daquela nuvem de palavras, eu vou colocar ela novamente, só para a gente dar uma analisada, né? Apesar daquela nuvem de palavras, ela aparentemente, né, vou colocar aí de novo para vocês analisarem, apesar dela aparentemente satisfazer o que a gente queria, né, expor, que era o que a maioria acha que é projeto de vida. Então, aparentemente, né, ela resolve isso aí, né, a gente vê que a maioria entendeu que é futuro, né, vamos supor, em segundo lugar aí ficou o trabalho. Só que veja que essa maneira de exibir, se eu quero ter uma precisão maior, por exemplo, entender quantos falaram futuro, quantos falaram trabalho, ou quantos falaram TikTok, ou quantos falaram profissão. Então, se eu quero entender isso, essa questão do quantitativo, então, essa forma de exibir os resultados da minha pesquisa, da minha enquete, ela não é a mais adequada. Então, já é um ponto aí que eu tenho que levar em conta, né? Que é essa maneira aí, se eu quero ter uma precisão maior, né, não é a mais interessante. Inclusive, veja que eu sei só o total, né? Foram 34, olha lá, 34, né, pessoas que responderam essa enquete. Só que eu não sei desses 34 quantos falaram futuro, quantos falaram futebol, né, ou profissão, eu não sei, eu só sei que 34 participaram. Então veja que essa forma de exibição para um estudo de estatística, ela não é, a não ser que seja como a gente está fazendo aqui, que aqui é só um vídeo introdutório. Né? Então, para um vídeo introdutório, beleza. Né? Para uma introdução à estatística, beleza. Só que se eu quero ter uma profundidade, né, uma análise melhor dos meus resultados, então essa maneira aí já não é a mais interessante, né? E aí vem uma pergunta, né? Qual é a mais interessante, então? Né? Será que existem outras maneiras de responder isso aí? Existe, né? Tem outras formas de exibir os resultados em estatística, onde essas maneiras de exibir elas dão mais precisão às minhas análises. Né? E aí, assim, vocês saberiam dizer quais são, né, as formas de exibição de resultados em estatística? Sim, exato, exatamente, né? Ouvi daqui, né? Eu tenho aí duas formas, né? Eu tenho gráficos, muito bem, eu tenho gráficos e tenho tabelas, exato, né? Eu tenho gráficos e tabelas. Então, eu posso exibir os meus resultados em estatística através de gráficos e através de tabelas, né? Inclusive, né, como eu já tinha escolhido aqui, né, a maneira de nuvem de palavras, não tem mais como eu fazer essa alteração aqui, né? Não tem mais como eu fazer essa alteração. Mas eu poderia ter programado o meu aplicativo Mentimeter para que ele exibisse em gráfico, né? E aí tem vários tipos de gráficos. E em próximos vídeos nós também vamos ver isso, né? Tipo, tabela e a outra forma sem ser gráficos, tabelas, né? Tabelas geralmente são mais simples, né? Tem lá as linhas, tem as colunas, né? Então, eu vou pegar aqui coisas gerais, né? Só para vocês verem aí, né? Exemplos, né? Que na verdade são coisas que aparecem bastante, não só em matemática, mas em outras áreas do conhecimento, nessa questão de
gráficos e tabelas, vocês vão ver que aparecem várias, né, áreas aí do conhecimento, né? E aí eu vou aqui no primeiro site aqui, no Brasil Escola, um bom site, né, para quem está estudando aí, né? Vocês vão ver que tem, né, vários tipos de gráficos, né, que eu não vou aprofundar nesse vídeo, para ele não ficar muito grande, né? Essa parte aí a gente vai explorar no próximo vídeo, vários tipos de gráficos, né? Esse gráfico aí, que por enquanto eu não vou dizer o nome, eu só vou exibir aí para vocês, né? Aí tem esse gráfico aqui, né? Outro tipo de gráfico, né? Aqui, tabela, né? Tabelinha aí, linhas, colunas, explicando o que cada coluna quer dizer, né? O que cada linha quer dizer. Outro tipo de gráficozinho aí também, ó, tá vendo? Ó, outro aí, perceberam? Outro, tá vendo? Então, existem vários tipos de gráficos, certo? Que a gente estuda. E tabela, que geralmente tabela é mais simples de compreender, né? Tabela é mais simples, né? Gráfico é que vai mudando. Eu tenho vários tipos de gráficos aí. Se eu for em esse site também aqui é bom, toda a matéria. São dois sites bons, tanto o Brasil Escola como o Toda a Matéria, né? Inclusive ele já vai dando até os nomes aí, né? Eu coloco, senão eu vou passar rápido aqui, né? Para vocês verem agora que a gente vai explorar depois, né? E aí assim, né? Tem vários tipos de gráficos aí. Tabela geralmente é mais simples, né? Tabela tem as informações já lá, né? Na linha ou na coluna e vai explicitando numericamente ou, né? Enfim, né? E gráficos é que eu tenho vários tipos de gráficos aí, certo? Então assim, quando eu quero que a minha pesquisa ela seja mais detalhada, eu não uso aquele número de palavras. Eu já uso esse recurso de gráficos e tabelas. Então, é um ponto que eu estudo em estatística. A expressão desses resultados. Como é que eu vou exibir esses resultados da minha enquete ou da minha pesquisa? A gente vê no próximo vídeo, né? Ou outro ponto, eu falei 3 pontos, né? Gráfico de tabela é o primeiro ponto, que é exibição dos resultados da minha pesquisa. O outro ponto é o que é que eu vou fazer com esses resultados? Aí eu tenho um ponto, né, que seria o segundo desses 3 pontos, que é chamado de medida de tendência central, que aí eu não vou dizer agora o que é, mas que eu já adianto que são, né, conceitos que basicamente mais aparecem, por exemplo, no contexto do Enem, né? Então, eu tenho isso aí, as medidas de tendência central, e tenho as medidas de dispersão, né? Que é um outro ponto também. Que, inclusive, esse terceiro ponto aí que eu acabei de citar, medida de dispersão, ele é algo que requer, né, muito cuidado quando a gente vai tratar, né, dessas medidas de dispersão, porque, inclusive, se a gente não tiver uma análise crítica dessas medidas de dispersão, não entender direito, né, a gente pode cair em algo que está acontecendo bastante, principalmente de uns anos para cá, né, que é a questão das fake news. E aí dá para fazer até uma interdisciplinaridade, né, tema de redação, com essa questão da estatística, né, fake news. O cara vem com um gráfico e diz, olha, isso e aquilo, né, sendo que não foi analisada a medida de dispersão. E ali daquele gráfico ele já tira aquela conclusão ali e você olha, é um gráfico, né? Então, não é só a questão de exibição de resultados, né, que é o primeiro ponto dos 3 que eu falei. Eu tenho que entender essa questão das medidas de tendência central e, principalmente, apesar de não ser tão cobrado no Enem, por exemplo, né, mas aparece jamais em concurso, mas que é até o mais importante no sentido social, que é essa questão das medidas de dispersão, né, que a gente também vai posteriormente estar explorando aí, certo? Então, eu espero que vocês tenham aí gostado, né, da nossa aula, terminar aqui a exibição, né, com o mangá da estatística, né? Espero que vocês tenham gostado aí, né, da nossa aula de hoje, né? Espero que, assim como aconteceu aí, né, nesse título do mangá, né, vocês também se apaixonem-se, né, pela estatística.
E logo, logo estaremos com mais vídeos aqui, certo? A ideia, né? Claro que tem toda uma questão de correria, dia a dia, às vezes não dá para estar gravando sempre, mas a ideia é não, né, ter mais esses hiatos aí de 3, 4 anos, como teve aqui no canal, certo? A ideia é tá vira e volta semanalmente e a gente está gravando algo para postar aqui. O projeto, no que diz respeito aos objetos de conhecimento aí do ensino, né, fundamental e médio, é explorar todos os objetos de conhecimento do ensino fundamental e médio, né, aqui em nosso canal. Né? Tem as playlists de tecnologia, indicação de livros e tal, que aí já tem outras, né, especificidades, mas no que diz respeito aos objetos de estudo do ensino fundamental e médio, a ideia é explorar o máximo. Então, esses próximos, né, dias, semanas, meses, anos até, né, que vai ser um trabalho simples, né? Estou aqui, né, editando o que já tem, né, tem algumas coisas que eu estou precisando corrigir, né, enfim, mas a ideia é, né, é abarcar todos os objetos, né, de conhecimento matemático do ensino fundamental e médio. Certinho, galera? Então, abração aí para vocês e nos encontraremos na próxima. Tchau, tchau.